Hoje é sexta, 1º de outubro, entra no ar neste momento mais um giro de notícias. O mês de outubro, na minha opinião, será definitivo em relação ao acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. Serão 5 rodadas neste mês com jogos espaçados. Nós não teremos partidas nos meios de semana, apenas ali aos finais, depende também de como a TV vai colocar essas pelejas. Mas a princípio, cada equipe fará um jogo por semana. Isso quer dizer o quê? Todo mundo provavelmente com suas forças máximas. Vou analisar todos os jogos de Coritiba até Vasco da Gama, que na minha opinião são as equipes que estão brigando pelo acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. Qual equipe terá os jogos mais fáceis? Qual equipe terá os jogos mais difíceis? E o Botafogo? Como nós terminaremos esse mês de outubro? Além disso, Marco Antônio falou isso daqui na entrevista coletiva que ele participou nesta semana. Na verdade, eu não penso muito nessas partes assim, né? Eu sempre quero estar jogando e eu deixo isso lá pro final, quando acabar. Eu tô com a cabeça focada nos jogos, na competição. E tipo, não depende só de mim também. É lógico que eu quero ficar no Botafogo. Desde quando eu cheguei aqui, a torcida, todos aqui me receberam super bem. E a gente sabe que não depende só de mim, né? E eu creio que no final vai dar certo aí, independente de qualquer coisa. Mas o que a gente quer mesmo é que o Botafogo suba para a Série A. Marco Antônio falou com todas as letras que quer ficar no Botafogo ali depois da Série B do Campeonato Brasileiro. Ele é um jogador que pertence ao Sport Clube Bahia, está emprestado ao Botafogo e o torcedor do tricolor baiano está de olho no que ele vem fazendo com nossa camisa. É um atleta que tem feito bons jogos e seria até mesmo interessante, dependendo dos valores, que ele ficasse na próxima temporada. Acho que é um atleta que poderia brigar por uma titularidade. Sempre falo, você tem que analisar todos os jogadores e ver qual que pode render numa Série A de Campeonato Brasileiro. O nível técnico é muito diferente. Mas o Marco Antônio é um atleta que eu olharia com carinho especial visando a próxima temporada. Claro, se o Bahia quiser renovar o empréstimo, já que o Botafogo não tem condições de investir financeiramente em um jogador. Mas comentem aqui o que vocês acham do Marco Antônio. Roda a vinheta. Já deixou seu like? Então deixe seu like, fortaleça o canal do TF, porque ele é feito para todo torcedor do Botafogo. Ontem terminou a 27ª rodada com o Sampaio Corrêa 1, Remo 1. E na minha opinião, hoje nós temos 8 equipes brigando por 4 vagas. Coritiba com uma vantagem bem interessante, por exemplo, o Vasco que está na 8ª posição e na minha opinião é a última equipe que briga, que pode pensar em acesso, está a 13 pontos atrás da equipe Coxa Branca. Botafogo tem 48, está a 3 pontos e uma vitória à frente do Goiás, que é a primeira equipe fora da zona de classificação. Mas o que eu vou fazer neste momento, neste nosso vídeo? Irei pegar todas as equipes que estão entre os 8 primeiros colocados, irei analisar jogo a jogo. Cada equipe fará 5 pelejas neste mês de outubro. A não ser que um time que esteja abaixo do Vasco da Gama ganhe todas as disputas que tiver e entre na briga ali das últimas 6 rodadas da Série B, dificilmente o acesso fugirá de uma destas agremiações. O Coritiba tem 5 jogos, como eu falei, todas as equipes serão 5 jogos. O Coxa tem 53 pontos e vai enfrentar Remo fora de casa, Cruzeiro em casa, Vasco da Gama fora, Sampaio Corrêa em casa e CRB fora. Analisando, vai pegar 2 equipes que estão ali no meio de tabela, porém ainda sonhando. O Cruzeiro ainda sonha com acesso, o Remo também, e essas 2 partidas acontecerão seguidamente. Vasco da Gama, que vamos ver qual será o Vasco daqui a 3 rodadas, um time que está ali na corrida pelo acesso, ou um time que estagnou, não conseguiu vencer os seus jogos. Não dá pra gente prever o que vai acontecer daqui a 3, 4 rodadas, mas a gente está analisando aqui jogo a jogo com a situação atual. O Vasco, que é um postulante ao acesso, Sampaio Corrêa em casa e fora de casa o CRB, que será um jogo ali, ou um confronto direto. Então, dessas partidas, o Coritiba, na minha opinião, tem apenas 2 jogos contra postulantes ao acesso, Vasco e CRB. O Botafogo, 48 pontos, fará 2 partidas importantíssimas dentro do estádio Newton Santos. Amanhã, contra o Avaí,
e na próxima sexta-feira contra o CRB. Times que hoje estão dentro do G4. Depois desses 2 jogos em casa, sairá para enfrentar o Cruzeiro, que é um time irregular, que empata demais. Depois volta para casa enfrentando o Brusque. E encerra o mês de outubro contra a equipe do Goiás fora de casa. Nessa sequência, nós teremos 3 jogos do Botafogo contra adversários diretaços. Isso quer dizer que, vencendo as 3 partidas e 6 pontos, o acesso estará muito encaminhado. Lembrando que, pelas projeções, uma equipe com 63 ou 64 pontos estará garantida na Série A do Campeonato Nacional. Eu coloco essa sequência do Botafogo como uma sequência bem complexa, porque são jogos importantes, porém, 3 no estádio Newton Santos, sendo 2 adversários diretaços na busca pelo acesso. CRB vai enfrentar 47 pontos, 1 ponto atrás do Botafogo. CSA no campo neutro, que é um clássico local contra o seu rival. Botafogo fora, estádio Newton Santos. Guarani em casa, Vila Nova fora e Coritiba em casa. É uma tabela bem complexa da equipe do CRB. Um clássico local contra um time que está querendo acesso. Botafogo, um adversário direto, fora de casa. Guarani em casa, um adversário que quer entrar no grupo dos 4 primeiros colocados. Vila Nova briga contra o rebaixamento e é muito forte atuando no seu estádio. E Coritiba em casa. O CRB tem uma sequência bem apertada nesse mês de outubro. Avaí, 46 pontos, nosso adversário de amanhã. Depois pega a Ponte Preta em casa, que é um adversário que joga, quando joga bem, é no Moisés Lucarelli. É um adversário irregular, mas é um jogo de uma equipe que está lutando contra o rebaixamento. Confiança fora, mesma situação da Ponte Preta, é um adversário que está na luta contra o rebaixamento. Cruzeiro em casa, mas não sabemos como estará o Cruzeiro nesta rodada, porque de repente já não tem mais chances matemáticas de subir para a primeira divisão e também não briga contra o rebaixamento. Vai ser um campeonato ali mais pela honra da equipe celeste. Então é um jogo, uma incógnita, essa partida contra o Cruzeiro. E o Operário fora de casa. Coloca a sequência do Avaí com uma sequência média. Botafogo, adversário difícil. Ponte Preta é um jogo que eles são favoritos. Confiança fora de casa é um jogo que dá para eles conseguirem a vitória. Cruzeiro em casa dá para eles conseguirem a vitória. E Operário fora, eles também podem vencer. O jogo mais casca grossa que eu encaro do Avaí nessa sequência do mês de outubro será o Botafogo. Goiás, vitória em casa, um adversário limitado, poderíamos ter vencido, mas não vencemos. Náutico fora, o Timbu entrou em queda livre, agora com o Hélio dos Anjos, não sei o que vai acontecer. CSA em casa, Londrina fora e Botafogo em casa. Goiás pega, nessa sequência, 2 adversários que estão ali brigando para não cair, um adversário de meio de tabela e 2 equipes que lutam pelo acesso, no caso CSA e Botafogo. Eu coloco a tabela do Goiás nesse mês de outubro como mediana. Guarani, Brusque fora, Londrina em casa, CRB fora, Confiança em casa e Sampaio fora. A tabela do Guarani não é difícil. Você tem ali Brusque briga contra o rebaixamento, mas é um jogo fora de casa. Londrina no Brinco de Ouro, onde a equipe do Guarani é bem forte. CRB, esse jogo é contra um time que está ali dentro do G4 hoje, né? Que deve estar na briga até o mês de outubro. Depois Confiança em casa, Guarani bem favorito. E Sampaio Corrêa fora, que é um time que lá no Maranhão consegue fazer alguns bons jogos. Eu coloco a sequência do Guarani também como mediana, porém eles enfrentam 3 times que estão ali na zona de rebaixamento ou brigando próximo a ela. Um time que está brigando pelo acesso e um de meio de tabela, que é o Sampaio Corrêa. Não é uma sequência tenebrosa para o Bugre Campineiro. CSA, 41 pontos. O Guarani, só relembrando, tem 42 pontos. O CSA vai ser o clássico local contra o CRB. Brusque em casa, Goiás fora, Operário em casa e Vasco da Gama fora. O CSA tem uma sequência complexa, porque vai enfrentar um adversário direto, um clássico local. Brusque briga contra o rebaixamento. Goiás fora de casa, que é um adversário chato, lá em Goiânia, e tá ali na briga pelo acesso. Operário, que é um jogo chato, porém vai jogar dentro de casa. E Vasco da Gama fora, que também tá na briga ali pelo acesso. Eu coloco a sequência do CSA como mediana para difícil. Não tem uma sequência, não tem uma vida tão fácil a equipe de Alagoas. E para fechar, o G8, o Vasco da Gama com 40 pontos. Hoje está a 6 pontos de distância do G4. Vai enfrentar Confiança fora,
que está na zona de rebaixamento, Sampaio Corrêa fora, Coritiba em casa, Náutico fora e CSA em casa. O Vasco vai enfrentar nessa sequência, à exceção do Sampaio Corrêa, equipes que brigam por alguma coisa, ou contra o rebaixamento ou pelo acesso. Confiança fora de casa é um adversário que às vezes atrapalha, mas tecnicamente não é um time muito bom, mas é um jogo tenso pelas circunstâncias de ambos. Sampaio joga bem no Maranhão, é um time que dentro de casa costuma ser bastante complicado, o time do Surian. Coritiba em casa, Náutico fora, a gente não sabe qual Náutico será no final de outubro, vai ser um time já que tirou a cabeça ali de qualquer possibilidade de não cair para a Série C, de repente pode estar tranquilão, ou o Náutico ali com a corda no pescoço, fazendo de tudo para vencer essa partida. E a última partida do mês de outubro contra o CSA, que pode ser uma partida de equipes que estão ali pleiteando o G4. A equipe que chegar ali mais próxima a 60 pontos, faltando 6 rodadas, certamente já estará na primeira divisão. Não matematicamente, porém o acesso bem encaminhado. E a equipe que estiver ali com menos de 55 pontos após o final do mês de outubro, certamente vai ter que ali ter uma arrancada final na Série B para as últimas 6 partidas em busca do acesso. Porque ali serão jogos em cima de jogos, aquela sequência louca no mês de novembro na busca pelo acesso. Agora aquela pergunta marota, moleque serelepe. Quais serão os 4 primeiros colocados da Série B do Campeonato Nacional no final do mês de outubro? E quantos pontos o Botafogo terá no final deste mês de outubro? Eu acredito que o Botafogo ou estará já com 60 pontos ou estará bem próximo dessa pontuação em busca do acesso. É isso, meus amigos, é isso, minhas amigas. Mais um Giro de Notícias chega ao fim. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Mais tarde estarei de volta com mais um vídeo aqui no canal, o nosso Almoço com TF. E depois Noite Alvinegra, onde eu já estarei no hotel visando a partida de amanhã. Então hoje estarei de deslocamento para o Rio de Janeiro, porque amanhã tem jogo lá no estádio Newton Santos. Estarei novamente acompanhando em loco Botafogo e Avaí. E se você puder ir, vá. O Botafogo precisa de todos nós. Um beijo, tchau, tchau e fui. Valeu, galera. Tamo junto sempre.